Vai ter pastor para todo mundo. Fala inglês, fala português, o que você precisar. Neemias está se organizando, irmãos. E nós também estamos nos organizando. Nós também estamos querendo reconstruir. E Neemias, além de definir os papéis, além de organizar, irmãos, Neemias tem uma outra preocupação que nós vemos no versículo 3. Neemias está preocupado com a segurança daquela cidade. O versículo 3 diz o seguinte: eu lhes disse, as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente das suas casas. O muro foi construído, as portas estão colocadas. Neemias define Ananias e muitos outros para governarem Jerusalém, mas eles precisam tomar cuidado, você precisa cuidar das portas. Não adianta ter muros se nós não estivermos vigiando as portas. Precisam ter guardas nas portas que não permitam invasões. Se nós formos trazer isso para a realidade da nossa vida, irmãos, talvez você possa pensar aí no que pode ser a porta para a tua vida. Os teus olhos podem ser a porta. Você precisa cuidar disso. Nós precisamos cuidar disso como igreja, para que não hajam falsos cristãos, para que não hajam falsas doutrinas, coisas que possam comprometer a segurança que nós temos como igreja nesse lugar. Neemias fala que os muros precisam também ser protegidos. E por que os muros precisam ser protegidos? Porque os ladrões não iam passar pelas portas, porque esses caras eram salteadores. Esses caras iam escalar, esses caras iam fazer tudo. Eles sabiam que as portas teriam proteção, eles poderiam tentar ir pelos muros. E Neemias fala, põe vigia no muro também, para que eles possam ver se o inimigo estiver se aproximando, eles possam ver. Além disso, o final do versículo 3, irmãos, fala que Neemias coloca vigias também nas casas, pessoas em frente às casas. Neemias está dizendo, vocês precisam vigiar também as suas casas, vocês precisam tomar contas dos seus também. Assim como Neemias está então pedindo para aquele povo, irmãos, toma conta da sua casa, vigia a sua casa, vamos proteger os muros, vamos cuidar das portas. Além de tudo isso, irmãos, Neemias entende, e nós sabemos que Neemias é um homem de oração, que como diz o salmista no Salmo 127:1, que não adianta o sentinela montar guarda se o Senhor não vigiar. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda, é o que diz o Salmo 127:1. Neemias então monta um esquadrão, monta algo para que a cidade ficasse segura. A terceira coisa que Neemias faz, irmãos, Neemias se preocupa então, viriam mais de 40 mil pessoas, Neemias está preocupado com o sustento dessa cidade, com o sustento da obra de Deus nessa cidade. O versículo 70, aí do capítulo 7 de Neemias diz o seguinte: alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos chefes das famílias deram à tesouraria para a realização do trabalho 160 quilos de ouro e 1 tonelada e 320 quilos de prata. O total dado pelo restante do povo foi de 160 quilos de ouro, 1 tonelada e 200 quilos de prata, 67 vestes para os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, e também alguns do povo e os demais israelitas, estabeleceram-se em suas próprias cidades, quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Neemias está falando, teve contribuição também, porque a cidade precisava ser sustentada. E nós vemos, irmãos, que o versículo começa com a contribuição do próprio Neemias. O próprio governador contribui, ele ocupa um cargo importante. Nós estudamos isso e nós vemos que Neemias é o primeiro a servir. Neemias foi o primeiro a pôr a mão na massa. Neemias foi o primeiro que abandonou todos os seus privilégios de governador. E Neemias é o primeiro a contribuir. Ele enfia a mão no bolso para poder contribuir. Na sequência nós vemos os líderes fazendo isso. E depois na sequência nós vemos a participação de todo o povo.
Quando nós falamos em contribuição, irmãos, nós podemos pensar em várias coisas. Nós podemos falar do dinheiro, mas nós podemos falar também do tempo, nós podemos falar da disposição, nós podemos falar do trabalho, nós podemos falar do talento. Toda a contribuição é necessária. Neemias precisava de toda a contribuição para que pudesse sustentar aquela obra, para que pudesse sustentar aquela cidade. Além da contribuição financeira, Neemias também precisava da contribuição de tempo daqueles homens. Neemias também precisava da disposição, da contribuição do talento de cada um daqueles homens, para que houvesse sustento naquela cidade. Neemias tinha então, irmãos, organizado tudo. Neemias tinha colocado a segurança, Neemias tinha conseguido que o povo entendesse que existia a necessidade do sustento. E agora, qual seria o próximo passo então para Neemias? O versículo 4, irmãos, voltamos lá para o começo de Neemias 7. O versículo 4 diz assim: ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Neemias está dizendo, tem pouca gente aqui, a cidade é grande, tem um monte de espaço vazio. Neemias então está agora buscando que pessoas possam estar junto com eles em Jerusalém. Por isso que nós falamos desses 40 mil, mais de 40 mil exilados que em algum momento voltam para Jerusalém. Neemias está buscando então agora um crescimento daquela população. Neemias organizou, Neemias deu segurança, Neemias tem como sustentar. Agora Neemias quer que as pessoas ocupem os espaços vazios. Neemias quer mais moradores para Jerusalém. Você tem uma cadeira vazia aí do seu lado? Nós queremos também, irmãos, como Neemias, mais pessoas aqui. Nós queremos, como Neemias, também ver o crescimento. Nós estamos organizando, nós estamos, de alguma maneira, entendemos que precisamos sustentar essa obra, nós estamos deixando seguro esse lugar para que possamos cultuar a Deus, mas como Neemias viu um espaço vazio em Jerusalém, nós podemos ver nessa noite um espaço vazio aqui nessa comunidade. E existem algumas regras, irmãos, que nós podemos tirar do exemplo de Neemias para que haja um crescimento. A primeira delas, no versículo 5, diz assim: por isso, o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar. O povo começa a voltar e Neemias começa a querer saber de onde são, qual é o teu histórico, qual é o teu passado. E a primeira regra, então, irmãos, é que o passado não pode ser descartado. Nós temos sim, irmãos, que avançar para o futuro, avançar em segurança para o futuro, mas comprometido com algumas raízes do passado, até porque, irmãos, o evangelho é o mesmo evangelho. Não tem nada novo. Eu posso pregar de iPad, você pode estar aí, eu espero, no seu celular, não conversando no WhatsApp, mas lendo a palavra de Deus. O evangelho é o mesmo, as coisas mudam, as parafernálias mudam, mas o evangelho é o mesmo. O passado é mantido, baseado no legado que nós temos. O passado não pode ser jogado fora, irmãos, e não deve. E hoje nós vemos, desculpa começar as críticas, mas hoje nós vemos igrejas que esquecem disso, porque estão comprometidas com somente uma coisa: crescimento a todo vapor, independente do que precise ser feito. Neemias não faz isso. Neemias busca os registros históricos. Você é da família de quem? Qual é o teu histórico? Até porque existiam cargos que só poderiam ser ocupados por pessoas de linhagens específicas. Os sacerdotes só poderiam ser de famílias de sacerdotes. Primeira regra, irmãos, é que o passado não pode ser descartado. A segunda é que nós não vamos nunca, e Neemias não fez nada a qualquer preço. Nada será feito simplesmente pela busca desenfreada por crescimento.
E o que nós vemos hoje é que muitos pregadores abandonam, muitas igrejas abandonam a pregação bíblica, o passado, o evangelho como era lá, como Jesus deixou para nós. Isso é abandonado, irmãos, para que um número maior de pessoas sejam alcançadas. Para que a pregação agrade algumas pessoas. Se a pregação agrada, a pessoa volta. Mas quando você consegue conduzir para que a palavra de Deus leve ao arrependimento, e é isso que precisa ser feito, tem gente que não vai voltar. Tem gente que não vai gostar, tem gente que não vai torcer o nariz. Por isso, irmãos, para que haja crescimento, Neemias, para que houvesse crescimento em Jerusalém, não fez nada a qualquer preço. A terceira coisa, irmãos, talvez aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo. Fala sobre, irmãos, a necessidade da participação de cada um nesse processo. E nós temos falado isso muitas vezes. Nós temos entendido até, irmãos, que a participação, além de nossa, existe até a participação de Deus em qualquer processo. Existe a participação de Deus, Deus é que diz o sim. Nós podemos planejar, nós podemos pensar, mas se Deus não participar, não vai acontecer nada. Se Deus não der a direção, se Deus não estiver à frente, não acontece nada. Paulo, na primeira carta aos Coríntios 3:6, um versículo conhecido, diz, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que fazia crescer. É Deus, é Deus. Nós temos que fazer a nossa parte, e tem uma parte que é de Deus, e a nossa parte, irmãos, é trabalhar. A nossa parte é fazer de acordo com aquilo que nós temos. Cada um deve exercer, então, irmãos, um trabalho, de acordo com o chamado de Deus, de acordo com a nossa vocação. Jesus, em Mateus 25, do versículo 14 ao 29, Jesus fala numa parábola de talentos. Jesus falou, um recebeu 5, um recebeu 2 e um recebeu 1. E não tem ninguém ali que não recebeu nada. Alguns receberam muitos. Mas teve um cara que recebeu só 1. E logo esse cara matou o talento, porque ele escondeu, ele cavou lá e escondeu o talento. Irmãos, cada um de nós tem algo. Tem um talento. E o crescimento, irmãos, depende da participação de todos. Todos são importantes. Efésios 4,16 fala desse corpo que nós somos, eu e você, e fala que o corpo precisa estar bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, e a versão Almeida, a revista da Bíblia, diz que esse corpo precisa operar segundo a justa operação de cada parte. Se é uma justa operação, irmãos, significa que ninguém pode estar sobrecarregado. Se é uma justa operação, significa que todos nós precisamos nos ajudar. Se é uma justa carga, se é algo justo, então, irmãos, cada um de nós precisa trabalhar.